Olá pessoal, comentar um pouco sobre este livro aqui da Riane Eisler, Cálice e a Espada, publicado pela editora Palas Athena em 2007. Então ela vai tratar da questão do princípio masculino e feminino, vai tratar que as sociedades antigas, principalmente está focada ali na questão da Europa antiga, ela vinha de uma linhagem matriarcal e depois, em determinado momento, passou a ser patriarcal. Que ela prefere chamar de um modelo de parceria e não matriarcal, né. Havia um primeiro momento, um modelo de parceria e passou a haver um modelo dominador, da figura do masculino, tá. Então, ela diz assim na página 30: "A teoria da transformação cultural propõe ainda que a orientação original da principal corrente de pensamento de nossa evolução cultural apontava para a parceria, mas que depois de um período de caos e quase total desagregação cultural, houve uma mudança social fundamental. A maior disponibilidade das informações sobre as civilizações ocidentais viabilizou a documentação mais detalhada dessa mudança através da análise da evolução cultural do Ocidente." Então, ela fala que há essa transição, então, de um momento mais feminino para uma figura mais masculina, do patriarcado, né? Existe essa transformação. E aí ela vai pegar muito a tese da Marija Gimbutas, da Universidade de Califórnia, que fala dessa vinda dessas hordas de invasores da Europa, ali, principalmente do leste europeu, dos povos Kurgan, que viriam com o poder letal da espada. E ali estaria impondo, então, o modelo patriarcal, que ali teria essa passagem. Né? Na página 91, ela vai falar que também na Europa Antiga, a distribuição física e cultural das sociedades neolíticas que adoravam a deusa, então, essas figuras, sociedades agrícolas baseadas no feminino, princípio feminino, parece ter começado no quinto milênio do Anticristo, que vai ter então essa invasão desses povos patriarcado, né? Com o que Gimbutas chama de a onda Kurgan I. Então seriam várias ondas de invasores, de pastores, já não mais agricultores, pastores guerreiros, que viriam ocupar ali a região da Europa, que seria a primeira onda de 4.300 a 4.200 a.C., a segunda de 3.400 a 3.200 a.C., e a terceira de 3.000 a 2.800. Tá? A civilização de Creta, ali do Palácio Knossos, né? Ali é uma sociedade dessa primeira fase, uma sociedade igualitária. Ela descarta a ideia de uma sociedade matriarcal, porque a sociedade matriarcal dá a ideia de que as mulheres se sobrepunham aos homens, né? E não é isso que foi verificado. Ou seja, o que foi verificado nessas sociedades antigas, aí na cidade de Creta, também em outras como Çatalhöyük, na Turquia, né? Também bem antiga, anterior aos Sumérios, são sociedades mais igualitárias, tá? Você não tem ali uma hierarquização social muito forte e também não tem o predomínio da mulher se impondo ao homem. Então, é muito mais uma sociedade igualitária. Então, é uma sociedade de parceria que é substituída, então, por uma sociedade de dominação em cima da figura do masculino. Na página 41, ainda falando aí sobre os povos mais primitivos, né, onde a figura do feminino predomina, e ali vai falar de várias estatuetas, de imagens de feminino com a grande deusa, deusa mãe, que está presente em várias civilizações. Mais antigo ainda, na época do Cro-Magnon, tá, que foi descoberto ali na França em 1868. Nesse esqueleto do Cro-Magnon, descoberto ali em Le Hésier, na França, foi descoberto em torno do esqueleto umas conchas que foram dispostas assim em torno do esqueleto, formando, segundo a Riane Eisler, a forma de uma vagina. Tá? Aí ela diz assim: aparentemente era dada grande ênfase à associação da mulher com o ato de dar e suster a vida, mas ao mesmo tempo a morte, ou mais especificamente a ressurreição, também parece ter sido um tema religioso central.
Tanto a colocação ritual das conchas em forma de vagina, em torno ou sobre o morto, como a prática de cobrir essas conchas e o cadáver com ocre vermelho, simbolizando o poder vitalizante do sangue, parecem ter composto os ritos funerários, cujo propósito era trazer de volta o falecido através do renascimento. Conforme observa James, é o arqueólogo, né? Edwin James, esses indícios apontam mais especificamente para rituais funerários parecidos com o ritual de dar a vida, intimamente ligados às estatuetas femininas e outros símbolos do culto à deusa. Então, outra coisa que ela observa é essa questão do apagamento, né? Esse predomínio dessas sociedades onde a figura feminina destaca, ela observa que os autores, os arqueólogos, eles tendem a fazer um apagamento dessa perspectiva, tá? Aqui já está dando uma leitura aqui que já na época do Cro-Magnon, essa presença do feminino já estava presente. Outra coisa interessante, tem algumas pinturas rupestres que são representados o que seriam arpões, né? Para ela se alinha com os arqueólogos que entendem que essas figuras primitivas, arcaicas, rupestres, onde figuras humanas assim representadas aparecem desenhadas com arpões, na verdade não seriam arpões aqui, seriam plantas, galhos, folhas de árvores e coisas do tipo, tá? Então, que revela então essa tradição guerreira posterior, não é dessa época aí. Com relação ao Satayuk, né, que eu falei aqui da Turquia, né, onde você vê lá encontrados as casas muito parecidas umas com as outras, não existe um palácio, né? E aí ela prossegue aqui na página 47. A cultura neolítica de Satayuk e Asilar, outra cidade lá da Turquia, forneceu informações abundantes sobre uma peça que há muito faltava no quebra-cabeça do nosso passado, o elo perdido entre o Paleolítico e o período posterior, mais avançado tecnologicamente, as idades calcolítica, do cobre e do bronze. Então, nessa cidade de Satayuk, você tem a figura da grande deusa como uma continuidade com esses rituais mais antigos, de uma sociedade igualitária. Na página 67, ela vai tratar dessa questão novamente. Vai falar assim: aplicando tais princípios às crescentes evidências, no sentido de que durante milênios de história humana a divindade suprema era feminina, muitos dos estudiosos do século XIX e começo do século XX chegaram a uma conclusão aparentemente revolucionária. Se a pré-história não foi patriarcal, ela deveria então ser matriarcal. Em outras palavras, se os homens não dominavam as mulheres, então as mulheres dominavam os homens, né? Mas as evidências não confirmaram essa hipótese de dominação feminina. Com isso, muitos estudiosos voltaram, então, à análise como patriarcado, como se fosse é, desde o início das sociedades. Né? Aí ela diz assim: no entanto, as evidências não apoiam para nenhuma dessas conclusões, nem matriarcado nem patriarcado. Em primeiro lugar, os dados arqueológicos agora disponíveis indicam que, do ponto de vista de sua estrutura geral, a sociedade pré-patriarcal era, segundo qualquer padrão vigente hoje, notavelmente igualitária. Em segundo, embora nessas sociedades a descendência fosse traçada pela linhagem materna e as sacerdotisas e chefes de clãs desempenhassem papéis de liderança em todos os aspectos da vida, há pouca indicação de que a posição dos homens nesse sistema social fosse em qualquer aspecto comparável à da repressão feminina caracterizada dos sistemas de dominação masculina que o substituíram. Então não tem nada parecido com isso, ou seja, não existem mulheres subjugando homens. Né? Então por isso que não dá para se falar em matriarcado nessas sociedades aí da. E aí isso também vai aparecer em Creta. Creta a gente não vai ter a ideia de. A gente tem os palácios, mas você não tem figuras dos reis, nem de rainhas. Parece ser uma sociedade muito mais igualitária, né? Seria a palavra.
E essas invasões dos povos Kurgan, né, no leste europeu, não seria apenas lá no leste europeu. Também a gente também observou coisa parecida desses povos trazendo seus deuses masculinos para substituir os femininos, também com os arianos na Índia, os hititas e mitanes no Crescente Fértil, lá na Mesopotâmia. Também isso aconteceu entre os aqueus e depois dórios na Grécia. Eles gradualmente impuseram suas ideologias e modos de vida às terras e aos povos que conquistaram. Então esse padrão ele vai se repetir. Ela trata também de uma tese levantada pelo Engels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que ele faz uma ligação entre a emergência de hierarquias sociais, classes sociais, né, e a propriedade privada. Tá? E também relaciona a mudança da matrilinearidade para a patrilinearidade com o desenvolvimento da metalurgia do cobre e do bronze. Bom, a Riane Eisler ela vai criticar essa perspectiva, primeiro que é uma perspectiva puramente econômica, que não dá para reduzir a questão como uma matéria simplesmente de modos de produção econômicas, etc. E segundo, é que as novas técnicas de datação, que não existiam na época de Engels, indicam que a metalurgia apareceu na Europa pela primeira vez no sexto milênio antes de Cristo, entre os povos que habitavam os montes Cárpatos. E esses povos, eles não saíram dali para conquistar o resto do mundo, nem usavam aquilo para guerra. Os primeiros achados de metal são joias e objetos de culto ritual. Então, já no quinto ou quarto milênio, o cobre passou a ser bastante usado no fabrico de machados. Então, passou quase 1000 anos. Então, essa hipótese do Engels, né, não é tão concomitante assim. Ou seja, esse uso da metalurgia como instrumento de guerra, né, ela vai ser um processo que vai demorar um pouco mais tempo. Bom, então a Gimbutas, né, que a Riane Eisler está seguindo, né, vai concluir. Uma economia baseada na agricultura e a outra baseada na pecuária produziam ideologias contrastantes. Então, a agricultura era os povos antigos, pecuária são os invasores que estão chegando, pastores. Né? O sistema de crenças da Europa antiga se concentrava no ciclo agrícola, do nascimento, morte e regeneração, incorporados pelo princípio feminino. Então, esse princípio feminino, esse ciclo, né, está muito ligado com a questão agrícola. A ideologia Kurgan, dos invasores, conhecida da mitologia comparada indo-europeia, exaltava heróicos deuses viris e guerreiros do céu com raios e trovões. Né? O povo judeu vai ser um desses povos, né? Que vai trazer uma divindade masculina, guerreira. Né? As armas não existem na iconografia da Europa antiga, ao passo que a adaga e o machado de batalha são símbolos dominantes dos Kurgan, que todos, como todos os indo-europeus conhecidos da história, glorificavam o poder letal do fio da espada. Isso está na página 97. É isso. Muito obrigado, então.